Um ano intenso marcado por provações difíceis, mas também por sinais concretos de esperança. Nessa edição especial, relembramos os momentos mais significativos da vida da Igreja na Terra Santa em 2025. Eventos, testemunhos e iniciativas pastorais narram uma fé que continua viva e vigorosa nos lugares santos. Do coração desta terra, seguimos então para Belém, local da aparição do anjo aos pastores, onde Frei Marcelo Tiquinelli nos acompanha na descoberta do projeto das capelas. Uma jornada que nasce do diálogo entre fé e hospitalidade, já com os novos progressos planejados para o início de 2026. Este ano, o Terra Santa News produziu cerca de 280 reportagens, documentando celebrações, eventos culturais, descobertas arqueológicas e diálogos ecumênicos. Relatamos a vida dos frades da custódia nas paróquias e escolas, compartilhando também as dificuldades e angústias do tempo de guerra. Mostramos a riqueza das tradições e os encontros entre os povos desta terra. Nesta edição especial, vamos relembrar e reviver os momentos mais importantes que marcaram a vida da Igreja na Terra Santa durante o ano de 2025. Lugares santos, memória, história e oração. Na Terra Santa, onde São Francisco de Assis chegou em 1219 para se aproximar de Jesus, vivem hoje os frades franciscanos, peregrinos na província de Além-Mar. Em seu primeiro ano de mandato, o padre custódio Frei Francisco Yelpo realizou em julho a sua entrada solene no Santo Sepulcro. Entre cânticos e orações, celebrou a paixão e ressurreição de Cristo, convidando os fiéis à oração, força e esperança para a paz. Em Nazaré, o custódio foi recebido pelas crianças, religiosos, escoteiros e fiéis locais. No local do Sim de Maria, Frei Yelpo renovou seu compromisso pessoal com a vontade de Deus. Em Belém, ele também liderou a procissão da Igreja de Santa Catarina até a Gruta da Natividade, orando pela paz e justiça para essa terra e para o mundo inteiro. Em agosto de 2025, Frei Francisco foi acolhido no Monte Tabor pela primeira vez, lugar onde presidiu a Eucaristia com a comunidade cristã local. Em outubro, o custódio presidiu em Cafarnaum. Apesar do silêncio de 2 anos devido à guerra, os fiéis retornaram com alegria para participar da celebração no local onde Jesus pregou às multidões. No final de novembro foi realizado o 5º Congresso Internacional dos Comissários da Terra Santa. O encontro, que teve início no Santo Cenáculo, proporcionou aos delegados momentos de oração e diálogo entre Jerusalém e Belém. Assim como a visita dos comissários ressaltou a importância do valioso trabalho dos frades e freiras em todo o mundo, uma delegação de jovens palestinos da Cisjordânia também trouxe uma mensagem de paz a Roma, por ocasião do jubileu. A alegria e a fé dos meninos e meninas palestinos, acolhidos por um abraço internacional, proporcionaram às suas famílias um precioso apoio moral e espiritual. Há mais de 800 anos, a custódia da Terra Santa está presente nestes lugares, ajudando as comunidades locais, preservando a memória da mensagem de Cristo e testemunhando a palavra de Deus por meio da oração e do diálogo. O ano de 2025 surge como uma continuação da grave instabilidade que a Terra Santa vem vivenciando desde 7 de outubro de 2023, marcada por uma acentuada deterioração da situação humanitária e de segurança, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. Essa crise teve repercussões diretas e profundas no cotidiano da população, atingindo particularmente a comunidade cristã. Na faixa de Gaza, o conflito continuou causando a destruição generalizada de casas e edifícios
e uma grave escassez de bens essenciais, como alimentos, medicamentos e água potável. Nesse contexto, as instituições humanitárias ligadas à Igreja Católica e ao Patriarcado Latino de Jerusalém continuaram prestando sua assistência, especialmente às crianças e aos idosos. A comunidade cristã de Gaza foi diretamente afetada pelo conflito. Numerosas famílias foram forçadas a fugir, enquanto outras encontraram refúgio em igrejas, que se tornaram locais de acolhimento. A Igreja Latina também foi atingida por bombardeios, o que levou a declarações oficiais dos líderes religiosos em Jerusalém, que apelaram ao respeito pelos locais de culto e à proteção dos civis, em conformidade com o direito internacional humanitário. Na Cisjordânia, o ano de 2025 foi marcado por uma deterioração da segurança, com severas restrições à liberdade de movimento e um aumento nos ataques a vilarejos e propriedades. Nem mesmo as comunidades cristãs foram poupadas. Episódios de violência, como os ocorridos em Taibé, levaram os líderes da igreja a realizar visitas e apresentar relatórios a instituições internacionais sobre o impacto desses ataques e as consequências para a continuidade da presença cristã. Belém sofreu diretamente o colapso quase total do turismo, principal fonte de renda para centenas de famílias cristãs. Isso teve repercussões em toda a vida econômica e social da cidade, levando-a a uma crise sem precedentes. 2025 não foi um ano isolado para os cristãos na Terra Santa, mas sim uma nova etapa de uma longa jornada marcada por dificuldades econômicas, preocupações com a segurança e desafios demográficos. Em um contexto de oportunidades de emprego limitadas e uma crise prolongada, a imigração tornou-se uma perspectiva concreta para muitas famílias. Nos últimos meses de 2025, novos sinais de esperança começaram a surgir, com a iluminação da árvore de Natal e a retomada gradual do turismo. Nesta jornada frágil, mas real, continuamos rezando por uma paz justa e duradoura, capaz de pôr fim a um longo período de ódio e abrir caminhos para a reconciliação e um futuro para todos. Em 2025, a pesquisa arqueológica na Terra Santa fez progressos significativos, com descobertas em Al-Araj, na costa nordeste do Mar da Galileia, confirmando quase definitivamente a identificação da antiga Betsaida, hoje perdida e lugar de nascimento dos santos Pedro e André, discípulos de Jesus. Os arqueólogos Mordechai Avian, do Kinneret Academic College, e Stephen Notley, diretor do projeto, trouxeram à luz uma igreja bizantina do século V, com um mosaico contendo uma inscrição em grego que reconhece a primazia de São Pedro, chefe e líder dos apóstolos celestiais e portador das chaves do céu. São Filibaldo, que fez uma peregrinação de Cafarnaum a Curse no século VIII, escreveu que no caminho chegou a um lugar chamado Betsaida, onde havia uma igreja construída sobre a casa dos santos Pedro e André. Não muito longe de Betsaida, foi descoberto parte de um porto marítimo romano, identificado como o Porto de Cafarnaum. Diferentemente dos cais modernos, que são contínuos e lineares, o cais romano foi construído com uma estrutura articulada em nichos, que serviam de ponto de ancoragem para as embarcações. A importância da descoberta do Porto de Cafarnaum reside na conexão entre os textos do Novo Testamento e a realidade arqueológica, ajudando a reviver e fortalecer a fé cristã e a revelar um aspecto fascinante de sua história. Em Jerusalém, um novo estudo conduzido pela Autoridade de Antiguidades de Israel e pelo Instituto Weizmann de Ciências revelou que uma crise climática levou os reis de Judá a construir uma grande barragem há cerca de 2.800 anos. Trata-se da maior represa arqueológica da Terra Santa, que deu origem ao tanque de Siloé.
A barragem atinge uma altura de aproximadamente 12 metros, uma largura de mais de 8 metros e um comprimento exposto de 21 metros. O livro de Neemias menciona o tanque de Siloé e o jardim do rei, indicando que essa área garantia um abastecimento regular de água para a cidade de Jerusalém, também após a destruição do primeiro templo e durante o período do segundo templo. A poucos metros de distância, os arqueólogos descobriram outra piscina, identificada como a bíblica piscina de Siloé, para onde Cristo enviou um homem cego de nascença para se lavar, o qual retornou curado e com a visão restaurada. Enquanto no passado a piscina de Siloé só podia ser conhecida através do texto bíblico, hoje também é possível observar seus vestígios materiais e tangíveis. A riqueza da Terra Santa reside precisamente na possibilidade de celebrar liturgias nos lugares santificados pela presença de Jesus, onde se cumpriram os mistérios de sua vida terrena. Cada momento vivido nos santuários da nossa redenção nos fez sentir parte integrante do corpo místico de Cristo. Desde a escuta da palavra até a participação nos sagrados mistérios, percorremos um caminho de graça e crescimento espiritual, unindo-nos em um só coração e uma só alma. Como nos recorda a Sacrosanctum Concilium, a liturgia no mistério da Igreja é dotada de uma realidade visível e invisível, fervorosa na ação e dedicada à contemplação, presente no mundo e ao mesmo tempo peregrina. Nela, tudo o que é humano se ordena e se subordina ao divino, rumo à cidade futura, à qual todos aspiramos. Essa liturgia terrena se une à liturgia celestial celebrada na Santa Jerusalém, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que virá em esplendor e glória. A vocês que estiveram ao nosso lado e apoiaram nossa missão de levar uma mensagem de esperança e paz ao mundo, expressamos nossa sincera gratidão. Continuem nos seguindo, caminhando conosco. Juntos podemos difundir a luz e o testemunho da Terra Santa por todo o mundo. A 4 quilômetros da Basílica da Natividade encontra-se o Campo dos Pastores, um local de oração que recorda a aparição do anjo aos pastores, aos quais foi anunciado o nascimento do Messias, Salvador do mundo. Com Frei Marcelo Tichinelli, responsável pelo projeto das capelas, exploraremos as perspectivas e os futuros desenvolvimentos do complexo, concebido para melhor acolher os visitantes e a comunidade local. Encontramos-nos nesse lugar conhecido como Campo dos Pastores. Seu nome original era Santuário da Anunciação do Anjo aos Pastores. Ainda hoje, em lugares como este, encontramos pastores e seus rebanhos, mas as grutas que outrora existiam nessas montanhas e vales, usadas para protegê-los do frio enquanto se revezavam no cuidado dos rebanhos, não existem mais. Em um desses lugares, em um desses campos, na noite do primeiro Natal, o anjo apareceu àqueles pequenos pastores fora da cidade. Mesmo naquela época, como hoje, existiam grandes cidades. Naquele tempo, a cidade era Jerusalém, e esses pastores estavam fora dos principais centros populacionais. O anjo escolheu precisamente estes, os pequeninos, para anunciar o nascimento do Salvador.
che era nato il Salvatore. Em 2015, um grupo de frades, percebendo a necessidade de melhor acolher os peregrinos e proteger as ruínas de um antigo mosteiro do século VI, decidiu construir novas capelas e aproveitar melhor o espaço. As primeiras a serem construídas foi a Capela Espanhola, dedicada à Imaculada Conceição, a Capela Croata, dedicada a São Jerônimo e a São Nicolau Tavelique, o mártir na Terra Santa, e por fim a terceira, visível em conjunto com as outras, a Capela Palestina, doada por famílias locais. A ideia por trás de todo o complexo, explica-nos Frei Marcelo, é que a parte inferior remete às grutas visíveis à frente, enquanto a parte superior evoca as tendas dos pastores. Chi sono stati? A ideia inicial foi proposta por um arquiteto espanhol juntamente com o grupo de frades que viviam em Belém. Posteriormente, outra equipe de arquitetos espanhóis contribuiu com um projeto mais detalhado e concreto. Na fase final da construção, decidiu-se confiar o trabalho a equipes de arquitetos e engenheiros palestinos locais, que se dedicaram de corpo e alma a este projeto, o projeto de suas vidas: criar um santuário significativo. A fase final da obra foi concluída, mas eles continuarão envolvidos em projetos futuros. Lavori, però venite, c'è una sorpresa. Para a rampa que liga as capelas inferior e superior está prevista a inserção do Glória a Deus nas alturas em latim e em cerca de 70 línguas, permitindo a abertura de uma possibilidade a qualquer pessoa que deseje participar no projeto. Trata-se de um percurso pensado para facilitar a visita das pessoas com necessidades especiais. Atrás de nós, naquela parede que agora parece vazia, havia uma grande dádiva da Divina Providência que inspirou esse projeto e continuou a guiá-lo. Em 6 de junho de 2023, o Papa Francisco teve em mãos um desenho que havíamos concebido para um grande mosaico aqui, dedicado aos pastores de hoje. A obra foi muito apreciada pelo Papa Francisco e agora está em andamento na Argentina graças a doadores e ao apoio de sua embaixada. Numerosas contribuições internacionais foram recebidas, da Itália para o estudo dos níveis, da França para a realização das escavações arqueológicas e de muitos outros países que continuam a colaborar com o projeto. A Capela da Coreia, dedicada ao profeta Amós, México, Porto Rico, Portugal e Colômbia também estão em construção. Como se trata de um santuário dedicado à vigília, está previsto que permaneça aberto durante toda a noite, para que os peregrinos possam ali fazer uma pausa e reviver com os pastores a memória daquele evento extraordinário que mudou o rumo da história. Esse espaço será organizado para os concertos, por ser o santuário do Gloria in Excelsis Deo, e, portanto, o segundo local de peregrinação mais importante da Palestina, depois de Belém. Em janeiro de 2026, os projetos da Arquidiocese de Cracóvia e do Comissariato da Polônia, que foram suspensos devido à guerra, serão retomados. Um agradecimento também aos Estados Unidos e à Fundação Franciscana para a Terra Santa pela criação do Centro de Acolhimento de Peregrinos, que também contará com uma sala audiovisuais para visitantes e peregrinos. Essa tradição dos frades da Terra Santa consiste em preservar os santuários, cuidar deles, construir para acolher os peregrinos e garantir que permaneçam entre os cristãos, entre as pedras vivas, as pedras da memória. Tudo isso serve também para melhor louvar, para melhor adorar nesse lugar onde a hoste celestial proclamou Glória a Deus nas alturas, anunciando aquele primeiro Natal, aquele que celebramos cada vez que visitamos estes lugares. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações.
Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.